essa luta desde a última terça-feira, quando ele foi internado, e foi realmente uma luta muito grande, porque o Marcelo Rezende, como disse o Eduardo Ribeiro, apaixonado por conhecer pessoas, apaixonado por contar histórias e também apaixonado por viver. Como ele gostava de viver, de sentar com os amigos para conversar. Um jantar com o Marcelo Rezende ou um almoço com o Marcelo Rezende, como eu pude desfrutar muitas vezes, era um momento para você sentar, ouvir histórias e contar histórias, porque Marcelo Rezende era aquela pessoa esponja que vai absorvendo todas as informações e ele vai pegando tudo isso e também vai passando o conhecimento que tem, as informações que tem, contando histórias as mais variadas. Queria que você falasse um pouco sobre essas últimas horas, esses últimos dias, a família unida ali, os amigos também, os amigos mais próximos principalmente estavam ali lutando, torcendo, orando, esperando que ele conseguisse vencer essa doença. Eu posso lhe dizer, Gotino, que as últimas madrugadas foram bastante difíceis, porque nesse período havia uma vigília silenciosa aqui no hospital, das pessoas mais próximas, dos amigos, dos irmãos que Marcelo fez ao longo da vida e dos parentes. Marcelo tem 5 filhos, a família se reuniu, alguns desses filhos moram fora do Brasil, vieram para cá, tiveram tempo para essa despedida e também acompanharam, obviamente, a luta do apresentador, do pai, do ser humano, contra essa doença, que é uma doença devastadora e terrível. E, sobretudo, as últimas horas desse sábado foram de uma esperança ainda por uma notícia boa. Foram de uma esperança por alguma leve melhora, por alguma melhora do quadro, que permitisse a ele vencer o quadro mais grave do momento, que era uma pneumonia séria, para continuar o tratamento necessário, pelo menos por uma sobrevida. Mas o fato é que nas últimas horas o quadro até melhorou, as condições dele melhoraram, mas efetivamente não foi possível fazer mais por ele. O quadro da doença era bastante avançado e, infelizmente, uma doença em órgãos vitais para qualquer ser humano. Pâncreas e fígado. É claro que nós aguardamos agora os detalhes médicos e a postura médica sobre como o Marcelo chegou aqui na terça-feira e também respeitamos a todo momento a decisão da família de divulgar apenas aquilo que ache necessário. Nesse momento, mais do que falar sobre as últimas horas, é importante lembrar sobre as últimas décadas, porque Marcelo fez história no jornalismo brasileiro dessa maneira, cativando, como você acabou de descrever. Num almoço, num jantar, num encontro de corredor, ele parecia exigir o melhor de você, cobrar o melhor de você, mas sempre perguntando como é que você está, como é que vai a sua família, o que tem te feito feliz. E é isso também um pouco do que eu levo dele, eu guardo como colega de trabalho dentro da mesma emissora. Eu tive poucas oportunidades de trabalhar diretamente com ele, mas víamos Marcelo diariamente, em horas de transmissão ao vivo, como você jamais viu alguém fazer. Quer dizer, alguém que fica 3 horas, 4 horas ao vivo, sem um teleprompter, sem um texto pronto, apenas descrevendo emoções e montando um quebra-cabeça. Essa era a vida do Marcelo Rezende. E não apenas na Record TV, mas em todas as emissoras, em todos os veículos de comunicação por onde ele passou a mesma energia, a mesma força de trabalho, a mesma vontade de vencer, a vontade de dar o furo, de entregar a notícia, mas com correção, com a vontade de acertar. E é isso que ele ensinou, sobretudo a essa nova geração de jornalistas que acompanhou Marcelo Rezende nos últimos anos, desde 2012, na nova formação do Cidade Alerta. E hoje eu tive a honra e também a tristeza de encontrar alguns desses colegas, abraçá-los e ouvir deles algumas das histórias que o Marcelo deixou para sempre no coração. São pessoas que o Marcelo transformou, muitas vezes a gente imagina, em verdadeiros personagens, porque mudava o nome, porque dava a eles a oportunidade de dar um tom pessoal e sentimental nas notícias que contava. E cada um desses novos repórteres, apelidados à maneira que o Marcelo cunhava, hoje, de alguma maneira, me contou uma história que fica para sempre nos nossos corações, porque um deles me disse, inclusive, Marcelo batia com uma mão e te abraçava com a outra, tentando te colocar no rumo da maneira como contar melhor aquela história, falando a linguagem que o povo entenderia,
mas ao mesmo tempo dizendo: isso é importante, mas não é o mais importante da sua vida. Você precisa estar bem emocionalmente e cuidar da sua família para seguir fazendo bem o seu trabalho. Então, é essa história que a gente lembra. O do jornalista que dava furos, que não desistia, que avançava no noticiário de uma maneira surpreendente, sempre tinha um ponto a mais para contar. Naquela história que o Brasil todo já havia conhecido, ou achava que havia conhecido, o Marcelo conseguia dar uma nova perspectiva, sob um novo ângulo, e assim todos nós olhávamos para ele como um professor, como um mestre. Ele ia fazer 66 anos de idade no mês de novembro, 12 de novembro, data de aniversário dele. Chegou aos 65 e com uma luta bastante difícil. Hoje mesmo eu estava assistindo novamente, Gotino, a entrevista que ele deu ao Domingo Espetacular por decisão dele. Porque todos perguntavam por que o Marcelo se afastou da televisão, por que é que o Marcelo deixou o Domingo Espetacular. E partiu dele, do próprio jornalista, a decisão de: deixa que eu conto, quero contar do meu jeito. Ele recebeu o repórter Raul Dias Filho na casa dele, na Grande São Paulo, e em nenhum momento pareceu esmorecendo, pareceu triste, pareceu agoniado. Ele jamais quis e jamais se entregou. Naquela entrevista que eu revi agora há pouco com bastante emoção, eu confesso a você, Gotino, ele deu uma verdadeira lição de vida. Um diagnóstico de uma doença grave que para muitos é uma sentença de morte, para ele foi um ponto de partida para restabelecer laços, para chegar mais perto da espiritualidade e para agradecer por tudo que fez e por tudo que viveu, lutando, não desistindo, porque assim era o Marcelo, Gotino. E é esse Marcelo Rezende que todos nós vamos lembrar daqui para frente. Assim que nós tivermos mais informações aqui do Hospital Moriá, eu trarei, claro, em primeira mão para todos vocês, porque nesse momento é um Brasil carente pela necessidade da despedida. Nesse momento é um Brasil carente não pelo que ele sofreu, pelo que ele passou nos últimos meses, mas querem render homenagens, isso é justo e necessário. Por isso, à medida que a família permita, à medida que a família determine as informações, nós estamos aqui humildemente para receber e repassar os detalhes necessários para essa tão necessária e honrada despedida a um personagem que marca não só as nossas vidas, que tivemos a honra de conviver com ele, mas a história do jornalismo das últimas décadas. Gotino. Eduardo Ribeiro, nós estamos recebendo milhares de mensagens neste momento e eu faço questão de transmitir as nossas sinceras condolências aos familiares e amigos do jornalista Marcelo Rezende, com o qual tivemos a honra e o privilégio de trabalhar e que atuou com tanto brilhantismo em nossa programação. O apresentador estava afastado do Cidade Alerta desde maio, quando ele descobriu este câncer no pâncreas e no fígado. Ele estava no comando do programa desde 2012 e ali imprimiu a sua marca, expondo os problemas de segurança pública do país com muita coragem, coragem inclusive que sempre pautou a trajetória de Marcelo Rezende, transformando